Nós estamos aqui na redação do Jornal Comunicação e a gente está trazendo para vocês, aqui de Santana de Parnaíba e região, um vídeo muito interessante onde a ministra Laurita Vaz, do Tribunal Superior Eleitoral, onde ela faz o último julgamento que houve sobre a impugnação do registro da candidatura do prefeito César, né? Nela, ela faz toda uma análise e faz justificativas que é sempre interessante a gente olhar e entender para tomar as nossas decisões. Veja agora. Como tinha anteriormente referido, que Vossa Excelência tem inicialmente a palavra para o relatório, pois haverá sustentações orais. Tem a palavra. Senhora Presidente, trata-se o caso de recurso especial interposto pela coligação Santana de Parnaíba Quermás e Silvio Roberto Cavalcante Peccioli, contra a Código Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que confirmou o deferimento do pedido de registro de candidatura de Antônio da Rocha Marmo César ao cargo de prefeito do município de Santana de Parnaíba. Sustenta os recorrentes afronta o artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar número 64 de 90, com as alterações da Lei Complementar número 135 de 2010, considerando que o acordo regional adotou como razão de decidir a circunstância de que o registro do recorrido teria sido deferido em eleição passada. Ponderam que os vícios que suscitaram a rejeição das contas do recorrido na condição de presidente da Câmara Municipal, foram tidos por sanáveis no pleito de 2008, nos autos do processo 28636, com decisão transitada em julgado, e que a transcrição, estou lendo entre aspas, que a transcrição do vereador da acordo, no 163.376 da conta, longe de qualquer dúvida, que o TRE de São Paulo reconheceu ter havido desvio de verbas na administração do gestor público. Isso está nas folhas 320 dos autos. Prosseguem afirmando que consta do acordo transcrito pela Corte Regional no deciso atacado que as despesas realizadas com refeições desprovidas de motivação a demonstrar interesse público, como também os dispêndios com a participação de 8 vereadores em congresso no Guarujá, infringindo o princípio da economicidade, bem como se reconheceu que o TCE de São Paulo decidiu também condenar o senhor Antônio Rocha Marmo César a ressarcir os cofres públicos municipais. Asseveram ainda, além de potencialmente ímprobos os vícios apontados pelo egrégio TSE de São Paulo, e ressaltados no verando acordo do egrégio TRE de São Paulo, de se reforçar que a motivação das decisões judiciais não se reverte dos efeitos da coisa julgada material. Nessa senda, prossegue a alegação. Apenas o dispositivo do venerando acordo, que deferiu o registro de candidatura para o pleito de 2008, seria indiscutível, e contra ele nada se opõe neste momento. Pedem seja provido o recurso especial, a fim de que, reformando o acordo, indeferir o registro de candidatura do recorrido. Foram apresentadas contra-razões. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso. As folhas 355 e 357, neguei seguimento a este recurso, tendo sido interposto agravo regimental. Reconsiderei a decisão, com base no artigo 36, parágrafo 9 do Regimento Interno do TSE, e determinei a publicação da pauta para julgamento do recurso especial pelo colegiado. As folhas 385 apresenta a petição, a folhas 385 apresenta a petição informando que obteve mais de 50% dos votos válidos nas eleições que ocorreram no município de Santana de Parnaíba, São Paulo, juntando espelho de votação. As folhas 394 ou 397, o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, requereu sua inclusão no processo na qualidade de desconsorte passivo necessário ou assistente simples de Antônio da Rocha César. Afirma ainda o partido
que o recorrido concorreu sob essa legenda, obtendo êxito na eleição para prefeito com mais de 50% dos votos válidos. Pela decisão constante dos autos, admitia a participação do partido, consoante o artigo 50 do Código de Processo Civil, na qualidade de assistente simples, recebendo o processo no estado em que se encontra e é, em síntese, senhora presidente, o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Fernando Neves, que falará pelos recorrentes. Coligação Santana de Parnaíba, Quer Mais e outro. Vossa Excelência tem até 10 minutos para proferir a sua manifestação. Está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras ministras, senhora ministra relatora, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, ilustre colega ex-adversos. A eminente relatora já mostrou o caso que se apresenta para apreciação de vossas excelências. É uma inelegibilidade fundada na letra G, contas rejeitadas, contas de presidente da Câmara. O Tribunal de São Paulo, no acórdão recorrido, entendeu que, como este mesmo registro foi deferido, para esse mesmo candidato, foi deferido na eleição de 2008, ele tinha direito a obter o registro em 2012. Eu vou pedir licença, a eminente relatora já destacou alguns pontos do acórdão recorrido, mas eu queria reforçar esta matéria tal como registrada no acórdão recorrido. Diz lá, todavia, como bem observou a douta Procuradoria Regional, tais fatos já foram analisados pela Justiça Eleitoral quando o registro da candidatura do ora recorrido nas eleições de 2008. Certo que esse Tribunal Regional considerou as irregularidades ali apontadas como sanáveis. Feito tal, o processo transitou em julgado. E aí ele transcreve este acórdão 16.33.76, que é o acórdão antigo. Pelo acórdão do Tribunal de Contas, transitado em julgado, que julgou as contas, restou decidido que, tendo em vista as despesas realizadas com refeições, desprovidas de motivação a demonstrar o interesse público, bem como os dispêndios com a participação de 8 vereadores em congresso no Guarujá, infringindo o pedido de economicidade, decidiu julgar a irregularidade das contas, condenou o senhor Antônio, que é o recorrido, a ressarcir aos cofres municipais a importância X. E aí prossegue o acórdão, ele reconhece esse fato e prossegue. Todavia, os documentos acostados às folhas 288 e 309 revelam que o débito foi objeto de parcelamento já no ano de 2006, como bem assinalado pela Procuradoria. E aí invoca a resolução TSE 22.783, que diz o acórdão, prevê parcelamento de débito decorrente de multa eleitoral e, por isso, defere o registro. Com todo o respeito, essa decisão merece ser revista tão só pelos fatos que nela estão registrados e o exame da letra G. A primeira questão é que não há dúvida nesse tribunal que o fato de ter sido deferido o registro de 2008 não dá direito, não faz coisa julgada a um registro de 2012. Ele vale tão somente para aquela eleição. E, nesse sentido, o acórdão 131/89, julgado agora no dia 4 de outubro de 2012, para as eleições de 2012. Em seguida, o parcelamento, com todo o respeito, não torna sanável aquela irregularidade que é insanável. Ao contrário, o pagamento, o parcelamento, só confirmam que havia ali um dano ao erário. Aqui é uma confusão do acórdão recorrido, até do primeiro acórdão, que é endossado por este acórdão recorrido, dizendo que é a resolução que permite o parcelamento de multa eleitoral, que é para fins de registro. Essa é outra coisa, não tem nada a ver com a condenação e a rejeição de contas, onde o débito apurado caracteriza o dano ao erário. Então, neste sentido, pouco importa o parcelamento, como pouco importaria o próprio pagamento total. O que vale é o fato de que apurou-se um dano ao erário e, por isso, as contas rejeitadas, e o próprio interessado reconheceu que agiu mal e foi lá e pagou o que devia. Os motivos que estão registrados também, que levaram à rejeição das contas, também, na jurisprudência desse tribunal, são inegavelmente, caracterizam irregularidade insanável, com todo o respeito. Até, de certo modo, lembram um acordo ainda não publicado, mas pelo que eu ouvi do julgamento aqui, eu me recordo do recurso
caso de Agrolândia, o recurso especial 9039, ali eram os vereadores que tinham ido para um congresso em Foz do Iguaçu. E se entendeu também que isso não havia regularidade, não havia interesse público a ser preservado ali, e se considerou a conta irregular. Agora, de qualquer forma, não se está aqui a saber se as contas foram bem, a discutir se as contas foram bem ou mal rejeitadas. Elas foram rejeitadas porque o dinheiro público foi gasto de forma indevida, decisão do Tribunal de Contas. E é isto que se pede que esse tribunal considere a partir dos registros existentes no acórdão recorrido. A notícia de um parecer que teria sido proferido mais recentemente pelos órgãos técnicos do Tribunal de Contas, que dizem que as contas, as irregularidades que teriam levado à desaprovação dessas contas não teriam gravidade em sua totalidade. Se mostra que não tem gravidade em sua totalidade, em algum ponto elas tinham gravidade, porque todas não podiam não ser graves, mas se não tinham em toda a totalidade, é porque algumas tinham. Mas, de qualquer forma, o fato é que essas contas foram rejeitadas e este documento que se pede, ele surge apenas nesta instância. Até houve um pedido para previsto ao Ministério Público e a eminente relatora disse, não, nós não tomamos conhecimento de documentos, estamos em sede de recurso especial, não tomamos conhecimento de documentos trazidos só neste momento. Por tudo isso, parece, com todo o respeito, que está caracterizada a violação do artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 64. E, portanto, pede-se o provimento do recurso e a cassação do registro. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Eduardo Alckmin, que fará a sustentação oral em defesa do recorrido Antônio da Rocha Marmo César. Vossa Excelência também tem até 10 minutos e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, eminente ministras, eminentes ministros, nobre representante máximo do Ministério Público, querido colega e amigo Fernando Neves. Esse recurso especial, que não foi subscrito, evidentemente, pelo ilustre patrono que ora se apresentou na tribuna, ele padece de uma inviabilidade visceral quanto ao conhecimento. Todas as vezes houve muita infelicidade, perdoando-me o colega que subscreveu, mas na interposição do recurso. Qual é a situação aqui? De fato, em 2008, houve um pedido de registro que acabou sendo deferido. Afastou-se a inelegibilidade da letra G ante esses mesmíssimos fatos, afirmando-se que as falhas apontadas seriam sanáveis. Pois bem, nesse ano de 2012, nessa última eleição, de novo a mesma impugnação. O Tribunal Regional de São Paulo reportou-se as razões de 2008. Disse, olha, isso já foi analisado e já dissemos que são insanáveis. Transcreveu o trecho que o eminente advogado leu da tribuna, que não é do acórdão de 2012, é de 2008, que fala do acórdão do Tribunal de Contas, etc. Mas simplesmente transcreveu e disse, bom, eram sanáveis essas contas em 2008, continuam a sê-las em 2012. O recorrente, então, interpôs embargos de declaração com a seguinte tese, não, mas a lei mudou. Agora, tanto faz para a inelegibilidade se se trata de contas insanáveis ou se trata, como se fosse uma hipótese absolutamente distinta, de improbidade administrativa. Qualquer dos dois, alternativamente, serve. Então, foi essa a tese que foi posta pelo então embargante. O tribunal reafirmou sua tese. A mim me basta dizer que são sanáveis as contas. Não preciso nem analisar a questão da improbidade. E o recurso apenas sustenta isso, que até vou ler o trecho, porque expressa bem a tese do recorrente. Ele disse, na ocasião
do julgamento daquele feito, também de acordo com o venerando acordo transcrito, reconheceu-se a sanabilidade. Ele está se referindo ao acordo de 2008. A sanabilidade dos vícios que levaram à rejeição de contas, ante o parcelamento dos débitos imputados ao gestor. Tal compreensão é certo, quer dizer, ele está reconhecendo que estava certo de dizer que eram sanáveis as contas. Se amoldava a redação original do artigo 1º, inciso 1, letra G, da Lei Complementar 64 de 90, que elaborava com os conceitos de vícios sanáveis e insanáveis. Em atenção a essa linha de argumentação, o acórdão recorrido limita-se a dizer que, aspas, por fim, cabe destacar que a situação não se alterou pela Lei Complementar 135. Ora, ainda que reconhecendo a desnecessidade de amplo aprofundamento em cada tese suscitada pelas partes, é certo, e ainda aqui revela um outro defeito do recurso especial, que é a falta de prequestionamento. Olha o argumento que se coloca. É certo que o artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal impõe necessidade de um mínimo de motivação às decisões judiciais. Portanto, é o recurso que diz que o acórdão não analisou a tese que fora suscitada por ele, inclusive em embargos de declaração. E, curiosamente, o recurso não aponta violação ao artigo 535 nem 275 do Código Eleitoral. Então, o fato é que há um acórdão regional que diz as contas eram sanáveis. E o recorrente admite, dizendo apenas que não importa que fossem sanáveis, se elas também representam improbidade dolosa, ato doloso de improbidade administrativa. Ora, é óbvio que da leitura da letra G, as duas condições são cumulativas. E isso é inegável, basta a leitura, e aqui o tribunal tem decidido seguidamente a respeito. É necessário que haja cumulação dos dois aspectos, contas insanáveis e representada por ato doloso de improbidade administrativa. Seja como for, ainda que fosse possível ultrapassar essas barreiras, o certo é que a instância de origem não se pronunciou a respeito da existência ou não de improbidade administrativa. Quer dizer, ainda que fosse possível superar, haveria supressão de instância por falta de análise pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ante essas circunstâncias, só queria acrescentar um detalhe. As contas que foram rejeitadas são do século passado, ano 2000. Portanto, agora, em 2012, é que, convenientemente, mais uma vez surge para afastar do pleito um candidato que ganhou com mais de 50% dos votos. Ante todas essas circunstâncias, espera-se o não conhecimento do recurso. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Estava inscrito para falar por Oswaldo Luiz Oliveira Borrelli, doutor Antônio Tito Costa, que não vejo aqui. Então, pois não? Ele até dirigiu à eminente relatora um pedido de adiamento por conta de outro compromisso que o impossibilitava de estar presente. Doutor Tito hoje está com 90 anos de idade. E tem houve uma inscrição por telefone hoje, 21/5, às 14h45. Mas, como não está presente, eu devolvo, portanto, a palavra à eminente relatora. Para esclarecer, senhora presidente, que, na verdade, ele encaminhou um pedido, pedindo um adiamento, mas Vossa Excelência já tinha até adiado, na outra oportunidade, acho que por 3 sessões, a pedido também, né, desta parte, e por isso que eu estou prosseguindo aqui no julgamento. Pois não, está com a palavra Vossa Excelência. Está aqui, as partes estão aqui representadas por outros advogados. E eu voto, eu digo o seguinte: de plano, eu destaco que o acordo recorrido reconheceu a existência de trânsito em julgado de acordo da mesma Corte que, em sede de registro de candidatura para o pleito de 2008, já considerara sanáveis as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, além de que
o parcelamento do valor a que o candidato fora condenado a ressarcir o erário, acompanhado da prova de seu devido cumprimento, constituiria causa apta a afastar o óbice ao registro de candidatura. O acordo recorrido traz em seu bojo, além das condutas que ensejaram a rejeição de contas, a afirmação de que, sendo o candidato condenado a ressarcir o erário e havendo parcelamento desse débito, não subsistiria óbice ao registro de candidatura. Pois bem, discute-se a incidência da elegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, em razão de o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo haver rejeitado as contas do recorrido relativas ao exercício de 2000. O Tribunal ACO, tomando como razão de decidir os fundamentos contidos no parecer do Ministério Público e no acordo proferido por ocasião do julgamento do pedido de registro de candidatura do recorrido nas eleições de 2008, deferiu-lhe o registro ao cargo de prefeito. Os fatos estão delineados no acordo recorrido, sendo, portanto, passivo seu reenquadramento jurídico. E foi lido da tribuna o que considerou o acórdão. Foi lido pelo primeiro advogado que eu estava acompanhando, e realmente a leitura foi fiel aqui do acórdão da Cochacó. Eu só acrescento aqui, para ser fiel ao que tem no acordo, que ele disse o seguinte, acrescentou, verifica-se que o parcelamento foi concedido em 1º de 11 de 2006, ou seja, antes do requerimento de registro. Saliente ainda que o recorrido comprovou o recolhimento das parcelas vencidas, preenchendo as exigências do dispositivo supracitado. E, por fim, acrescentou, cabe destacar que a situação não se alterou pela edição da Lei Complementar 135 de 2010. E eu prossigo aqui no voto, senhora presidente. Este tribunal tem orientação de que não há coisa julgada no tocante à decisão relativa a pleito anterior que defere ou indefere registro de candidatura. E eu, nesse sentido, eu destaco 2 precedentes. Um de que foi relatora a ministra Nancy Andrighi, agravo regimental no RES 168 e 65 de Piauí, e outro de que foi relator o ministro Arnaldo Versiani, agravo regimental no RES 32 e 158 de Minas Gerais. Vou ler só trecho desta ementa do último julgado e citado. Diz o seguinte, o ministro Arnaldo Versiani. As condições de elegibilidade e as recusas de inelegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, na conformidade das regras aplicáveis no pleito, não cabendo cogitar-se de coisa julgada, direito adquirido ou segurança jurídica. Prossigo. Vale ainda ressaltar que essa Corte tem entendimento de que, se o recolhimento posterior erário dos valores usados indevidamente não afasta a inelegibilidade, o parcelamento do débito tampouco poderá afastar a aplicação da elegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. E eu cito precedentes também nesse sentido, de que foi relator o ministro Joaquim Barbosa, agravo regimental no RES 30.000 de São Paulo. E prossigo. Dito isso, resta verificar se as irregularidades que levaram o TCE a rejeitar as contas do candidato, condenando a ressarcir o dinheiro público gasto, despesas realizadas com refeições, desprovidas de motivação a demonstrar o interesse público, dispêndios com a participação de 8 vereadores em congresso no Guarujá, infringindo o princípio da economicidade, são ou não de natureza insanável e configuram ato doloso de improbidade administrativa. Quanto ao primeiro destes elementos, na linha da orientação deste tribunal, eu leio aqui, tomo emprestadas as palavras do ministro Dias Toffoli, quando ele disse no agravo regimental no RES 631/95, Rio Grande do Norte. A insanabilidade dos vice-ensejadores da rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé, contrários ao interesse público e marcados pelo proveito ou benefício pessoal.
traz essa decisão, esse ensinamento. E eu prossigo. Ainda quanto ao tema, conforme a jurisprudência desta Corte, tem natureza insanável as irregularidades detectadas pela Corte de Contas, se decorrentes de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, causador de dano ao erário, e que pode configurar improbidade administrativa. E eu ressalto que a análise do ato doloso de improbidade por esta justiça especializada implica juízo em tese, e cito precedentes nesse sentido. Também do ministro Joaquim Barbosa, diz o seguinte: as irregularidades detectadas pela Corte de Contas têm natureza insanável e manifesta quando decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, causador de dano ao erário, e que pode configurar improbidade administrativa. Agravo no RESP 30.118 de São Paulo, relator, como já disse, ministro Joaquim Barbosa. Cito outros precedentes que estou dispensando a leitura. Deste último precedente, que é o que eu vou realmente fazer referência, que é da ministra Nancy Andrighi, eu destaco trecho do voto da lavra da relatora, da eminente relatora, daquela oportunidade, ministra Nancy Andrighi, onde ela diz o seguinte: registre também que a análise do ato doloso de improbidade administrativa pela Justiça Eleitoral implica juiz em tese, pois não compete a essa justiça especializada o julgamento de ação de improbidade. Dessa forma, o exame da matéria deve adotar o seguinte critério: a improbidade administrativa está associada à gravidade das irregularidades que ensejaram a rejeição de contas e às circunstâncias nas quais essas irregularidades ocorreram. E ela prosseguiu, examinando. Com relação à irregularidade, deve-se analisar se, em tese, se enquadraria em um dos artigos da Lei de Improbidade Administrativa, que implica como ímprobos os atos que importam enriquecimento ilícito, artigo 9º, os atos que causam prejuízo ao erário, artigo 10º, e os atos que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11º. Eu prossigo. No caso, houve dano ao erário. O candidato foi condenado a ressarcir os cofres públicos a importância apontada no processo de contas, acrescida de correção monetária e juros compensatórios. Não há como afastar o caráter doloso da conduta praticada, enquanto estava no exercício de presidência da Câmara de Vereadores, e a insanabilidade das irregularidades, pois foram realizadas despesas com refeições sem a demonstração do interesse público, que deve permear a ação do administrador, e dispêndios com participação de vereadores em congresso no Guarujá, com infração ao princípio da economicidade. Então, o caso aqui, senhora presidente, se enquadra em dois artigos da Lei de Improbidade Administrativa. Atos que causam prejuízo ao erário, artigo 10, e os atos que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11. Com essas considerações, senhora presidente, eu dou provimento ao recurso especial para indeferir o registro de candidatura de Antônio da Rocha Marmo César. É como voto. Ministro Castro Meira. Presidente, não obstante o acórdão ter entendido que se tratava de irregularidade sanável, a eminente relatora fez uma releitura dos fatos que ali foram expostos para acentuar que, no caso, se trata de configuração do dano ao erário. O dano ao erário, na verdade, constitui uma irregularidade insanável, de modo a configurar a hipótese da alínea G, que aqui está sendo discutida. Então, com essas breves considerações, eu sigo o voto da relatora. Vossa Excelência, então, também dá provimento ao recurso. Também dou provimento. Ministra Luciana Lócio. Acompanho a relatora. Ministro Marco Aurélio. Presidente, começo fazendo justiça ao Tribunal Regional Eleitoral. Houvesse a Corte concluído pelo pressuposto negativo de desenvolvimento válido do processo, que é a coisa julgada,
teria assentado a extinção, sem o julgamento de mérito, que seria até mesmo um despropósito, tendo em conta o processo com o qual se defrontou, pleito de registro. É certo que o regional apontou o julgamento de 2008, mas o fez tomando de empréstimo a seguir o que assentara antes, adentrando, portanto, o mérito da impugnação realizada. Ato doloso de improbidade, para mim, é mais do que a glosa do Tribunal de Contas a partir do princípio da economicidade. Não levemos às últimas consequências essa nomenclatura da lei das inelegibilidades, que, para ficar configurada, exige que haja rejeição por vício insanável, que essa rejeição se faça a partir de uma prática passível de ser enquadrada como de improbidade e que se tenha ainda o elemento subjetivo, que é o dolo. O que ocorreu na espécie? Não há a menor dúvida. O candidato que teve o registro deferido em 2008, refutando-se a articulação, a mesma articulação, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas. Mas foi condenado pelo Tribunal de Contas por quê? E estou me valendo do memorial apresentado pelo recorrente, não pelo recorrido. Foi condenado pelo Tribunal de Contas porque, em primeiro lugar, teria realizado despesas com refeições desprovidas de motivação a demonstrar o interesse público nessas refeições. Eu tenho até uma certa dificuldade para assentar que haja interesse público, né, na feitura de refeições. Por este ou aquele agente não importa, por este ou aquele servidor não importa. Mas prossigo, como também os dispêndios com a participação de 8 vereadores em congresso no Guarujá, infringindo o quê? Aí vem a questão que, evidentemente, se mostra a gosto das Cortes de Contas, infringindo algo que é de um subjetivismo maior, o princípio da economicidade. De qualquer forma, presidente, o desvio glosado pelo Tribunal de Contas ocorreu no ano de 2000. Em 2006, pelo que está no acordo, houve o parcelamento. E o próprio acordo aponta que o candidato, ex-presidente, portanto, da Câmara de Vereadores, vem satisfazendo as parcelas. As parcelas vencidas se mostram, portanto, em dia. Repito que não podemos levar às últimas consequências, sob pena de baratearmos essa inelegibilidade. O que se contém e pegarmos praticamente todos os administradores desse Brasil inteiro. O que se contém na linha G. Princípio da economicidade não é sinonímia de improbidade por ato doloso. Por isso, peço vênia aos colegas que acompanharam a relatora para negar provimento ao recurso. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, eu peço vênia ao bem lançado voto do ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto da relatora. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar a relatora e proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Marco Aurélio.